Explica aí para o público o que é PNL. PNL, de uma forma bem resumida, é uma tecnologia. O que é uma tecnologia? É um conjunto de técnicas e estratégias para você entender como você funciona. E para que é interessante você entender como você funciona? Para você funcionar melhor. O ser humano, de forma metafórica, o Dr. Richard Bandler e o Dr. John Grinder, eles comparam o ser humano com o computador. De novo, de forma metafórica. Da mesma forma que um computador tem um hardware, nós temos um corpo. Da mesma forma que um computador tem programas, nós também temos, de forma inconsciente, programações que faz com que a gente tenha resultados no automático. Esse quem é quem aí? Do nosso lado esquerdo, o Bandler. Do nosso lado direito, o Grinder. Às vezes eu faço uma apresentação em auditório, o pessoal fala, nossa, que família simpática os seus avós. Mas eles não são meus avós, tá? São os dois criadores da PNL. O Bandler do lado esquerdo e o... Porque às vezes eu coloco a foto deles para construir mais autoridade. Eu acho que o de cá tem mais a ver com o seu nariz. Então, na década de 70, o Bandler e o Grinder fizeram isso. Eles começaram a identificar que existe excelência no comportamento humano. E eles começaram a modelar isso. Como que pessoas de excelência conseguem fazer coisas de excelência? Como que alguém consegue, por exemplo, ser um terapeuta acima da média, enquanto a maioria dos terapeutas estão numa média? Como um vendedor consegue ser acima da média, enquanto a maioria dos vendedores tem um resultado mediano? O que esse ser humano faz a mais? Como ele pensa, como ele sente, como ele reage? Então a PNL nasce do estudo da excelência humana. Para quê? Para que qualquer pessoa, literalmente, que entender os processos, as técnicas, as estratégias, treinando essas técnicas, consiga desenvolver habilidades, consiga quebrar padrões de comportamentos indesejados, dentre outras coisas. Mas não tem comprovação científica. Não. E o Bandler e o Grinder nunca... Esse é um ponto interessante. Por quê? Porque muita gente fala sobre PNL sem entender do assunto. E a PNL, ela nunca, em nenhum momento, o Bandler e o Grinder tentou trazer uma estrutura de embasamento científico. A PNL é pautada na observação, modelagem, tentativa e erro. Perguntaram ao Grinder, se o nome da PNL não fosse PNL, que nome você daria ao que você e o Richard desenvolveram? E ele disse, tentativa e erro. A gente quer entender como o ser humano funciona para que a gente possa ensinar, ou a gente possa funcionar melhor. Embora existam diversos artigos científicos que comprovem diversas técnicas da PNL. Mas esse não foi o interesse do Bandler e do Grinder. Isso não partiu deles, isso partiu de outras pessoas. Né? Então, a PNL serve, por exemplo, para as pessoas melhorarem a comunicação, serem mais persuasivas, diminuir ou eliminar o medo de gravar vídeos, fazer lives, falar em público, para as pessoas serem mais produtivas, eliminar fobias, traumas, comportamentos indesejados, melhorar relacionamento conjugal, melhorar relacionamento com o filho. Seria terapia, psicólogo? Então, muitos terapeutas e psicólogos e psicanalistas utilizam estratégias de PNL nos seus atendimentos. A PNL, como eu disse, é um conjunto de técnicas e estratégias. É a única forma de se resolver as coisas? Não. É uma das formas de se resolver as coisas. A PNL é muito pautada no resultado e as estratégias da PNL são muito objetivas. É muito relacionado a qual resultado você tem interesse de ter, de forma específica, o que te impede de ter esse resultado e como podemos te treinar para você chegar nesse resultado. É um pouco mindset, né? Sim, mindset está relacionado à PNL. Assim, o Bandler e o Grinder, eles não criaram o sucesso. Eles apenas geraram consciência sobre a estrutura de excelência humana, sobre o sucesso. O sucesso existe desde que um homem é homem, só que muita gente não consegue entender como as pessoas conseguem ter melhores resultados. Mas você aplica no seu dia a dia como? No dia a dia? No dia a dia. Bora lá. Eu vou falar algumas ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia. No seu casamento, você melhorou como? Então, entendendo como eu funciono, como eu enxergo o mundo. Como é que eu enxergava o mundo? Eu enxergava o mundo
acreditando que, pelo fato de eu colocar dinheiro em casa, eu não preciso dar carinho e amor para minha esposa. Sério? Porque eu Você precisou acredito. da PNL para... No meu caso, sim. Sério? No meu caso, sim. Porque eu acreditava que ou eu era bom financeiramente, ou eu poderia ser bom como marido e como pai. Eu acreditava que eu não conseguiria fazer uma boa gestão do meu tempo para produzir dinheiro e também para ter tempo de qualidade com a minha esposa e com meus filhos. Esse é um ponto. Interessante. Muito interessante. Eu pensava que, por exemplo, eu não poderia diminuir a ansiedade e eliminar a compulsividade por comer. Eu comia muito rápido e comia em uma quantidade grande. Por quê? Porque eu acreditava que eu nasci assim. Minha mãe era ansiosa, eu sempre fui rotulado como ansioso e é normal ser ansioso. E quando você começa a acreditar que é normal ser ansioso, você começa a ter uma comunicação e vestir uma capa de ansioso. E foi o que eu fiz por décadas.